E agora a gente vai de Copa América. A competição no Equador está chegando e uma seleção que é treinada por uma brasileira é o Peru. A técnica Emily Lima vai conversar com a gente sobre a preparação e sobre a competição. Emily, olha, antes da gente bater esse bate-papo, eu gostaria de agradecer pela sua presença. Eu estou muito feliz de receber você no nosso programa por toda a sua carreira, sua trajetória como jogadora, como treinadora, toda a sua contribuição para o futebol feminino, né? Uma ótima noite. Boa noite a todos, Nayara, Matheus, obrigada pelo convite. E é sempre bom falar de futebol feminino, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco de uma das competições foco que nós temos aqui na América do Sul, levando em consideração que agora a gente tem uma eliminatórias, então é algo bastante importante e que o futebol feminino já não tem marcha atrás, né? Então é muito bom estar aqui podendo contribuir sobre o que nós estamos fazendo no Peru. Agora, Emily, prazer falar contigo. É bom receber profissionais como você aqui no nosso programa. Queria que você falasse um pouquinho pra gente as principais diferenças do futebol brasileiro para o futebol peruano, que você consegue observar de diferenças principais e primordiais aí em relação ao futebol praticado aqui no Brasil e o futebol praticado aí pelas peruanas. Olha, a gente tem que falar das diferenças, não só parte física, técnica, tática, até a parte emocional. A gente tem que falar um pouco da cultura do país, né? Quando a gente vai para algum lugar diferente, antes de tudo isso, a gente tem que estudar um pouco o que é a cultura do país em relação ao futebol e em relação ao que essas mulheres vivem no país, né? Então, a gente tem que fazer um estudo bastante grande para poder entendê-las também, né? A gente está lidando com um ser humano que é uma realidade no país, aqui no Peru. São mulheres que ainda são submissas aos homens. A gente está falando de um esporte onde existem ainda a grande maioria de homens tomando conta do futebol feminino, do futebol em um modo geral. Então, para mim, a parte principal e as grandes diferenças vêm daí. E depois a gente passa para a parte técnica, né, que é a parte deportiva, onde entra nós como profissionais. Devido a tudo isso que eu contextualizei um pouco, é um país onde se iniciou o futebol muito tarde, então a parte técnica, tática, física, ela vai deixar a desejar. Quando nós chegamos em 2023, o nosso foco era fazer com que o perfil jogadora, perfil atleta de futebol feminino no país mudasse. Então a gente conseguiu mudar um pouco o perfil das meninas que jogavam de final de semana para hoje, em uma reta final para uma Copa América, para atletas. Então hoje elas têm um percentual de gordura, não digo ideal ainda, mas estamos muito próximo do ideal. Um percentual de força dentro das avaliações que nós estamos fazendo, não digo ideal ainda, mas muito próximo do que é a realidade no futebol feminino sul-americano. Então nós estudamos um pouco as grandes seleções como o Brasil, Colômbia, Argentina, Chile, e onde nós deveríamos estar para poder, na parte física, estar igualando, né? Então as diferenças são essas, que nós ainda estamos atrás em muitos aspectos, em alguns que eu citei, e o Brasil e outras seleções já estão avançando com muita velocidade. Nesses 2 anos e meio que nós estamos aqui, conseguimos avançar muito em uma das partes mais importantes que eu acho de um projeto, que é a formação de jogadoras. Nesses 2 anos e meio nós conseguimos duas classificações para um hexagonal,
onde a Sub-20 tinha 16, 17 anos sem classificar e a Sub-17 nunca havia classificado. Então, assim, acredito que com essa base a longo prazo, o Peru na seleção maior pode ter alguns bons resultados futuramente. Emily, realmente é uma construção muito trabalhosa, né, e a longo prazo, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho da Copa América pra gente, porque está muito próxima, já é o mês que vem. Como que está sendo feita essa preparação? Onde o Peru quer chegar na Copa América? Bom, o projeto não era para essa Copa América, e sim para a Copa América que vem. Tudo muda, porque quando vem a informação das eliminatórias, o nosso foco passa a ser eliminatórias. É claro que a Copa América é a competição-alvo para esse ano, porque nós vínhamos esses 2 anos e meio trabalhando para isso. A gente quer colocar o Peru melhor colocado do que nós encontramos quando chegamos e melhor colocado na última Copa América, 2022, quando eu estava em outra seleção. Então, o desafio é poder pontuar nesse grupo, que não é nada fácil. E nós estamos trabalhando para que a gente possa pontuar nesse nosso grupo. Pontuando nesse nosso grupo, a gente consegue gerar dificuldade para as seleções que vão enfrentar o Peru nessa Copa América. A preparação começa nessa segunda-feira, devido às finais da Liga que a gente acabou tendo que tirar essa semana para deixar as atletas um pouco mais tranquilas e confortáveis referente à final, e vamos nos apresentar já em Quito na segunda-feira. Então, nossa preparação começa segunda-feira já em Quito, para também ir se adaptando devido à altitude. Eu morei em Quito 2 anos e meio, sei como é bastante complicado. Então, a Lili, que é a preparadora física, já que nós tivemos, junto com a parte médica, nós tivemos estudando bastante sobre isso também, quantos dias seria o ideal. Levamos a ideia para a Secretaria-Geral com a secretária, que é a Sabrina, e foi entendido, foi compreendido. Nós estamos tendo todo o apoio da federação para que a gente possa fazer uma boa Copa América. Emily, a gente deseja que vocês vão muito bem na competição, vamos continuar acompanhando a Copa América e toda essa transformação que você vem fazendo no futebol peruano, na base, na seleção principal. Muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigada a vocês, Matheus, obrigada, Nayara. É importante dizer que eu não faço nada sozinha. É importante dizer que existe um grupo muito grande por trás que acreditou no projeto, acreditou nas ideias, nas propostas, e isso só está andando por conta dessas pessoas que estão nos ajudando a guiar esse carro chamado Federação Peruana de Futebol para um caminho interessante para o futebol feminino, e agradecer vocês novamente pela oportunidade em poder falar do trabalho aqui no Peru. Valeu, Emily. Tchau, tchau. Tudo de bom para você aí.